Estamos ao vivo. Sejam todos bem-vindos aí à nossa aula aqui sobre o Microsoft Entra ID, agora voltado ali para o acesso à internet. Então a gente vai ver como essa solução ela vai substituir soluções em infraestrutura de proxy, soluções que fazem filtros web, né? O que que eu posso acessar na internet, que site eu posso, que site eu não posso, e não somente para browser, tá? Isso aqui também funciona para aplicações que trabalhem ali na 443. Então a gente também vai conseguir com que essas aplicações consigam utilizar aqui esses recursos aqui poderosos do Microsoft Entra ID Internet Access. Eu vou explicar no detalhe para vocês como que essa solução funciona, né? Primeiro eu vou explicar para quem ainda não está tão acostumado com soluções de proxy, eu vou explicar só um pouco como funciona essas soluções de proxy em ambiente remoto, para que a gente possa entender os benefícios que o Microsoft Entra ID Connect Access traz para a gente. Legal? Todo mundo ouvindo bem? Estão vendo aqui a telinha compartilhada? Tá tudo certo? Podemos dar início aqui à nossa super aula? Só confirmem aí, por favor, só para validar que tá tudo certo. Show de bola. Então vamos começar só entendendo um pouquinho do que a gente tem, né? Algumas empresas utilizam de solução de filtro aqui web quando o usuário está remotamente. Então lembra que o objetivo é eu garantir com que o meu usuário, mesmo trabalhando remotamente, ele acesse a internet ou aplicações de forma segura, ok? Então, o que a gente tinha no passado? Então, no passado, eu tenho lá o meu usuário remoto. Vou aumentar aqui um pouquinho a fonte, né? Senão fica ruim para vocês enxergarem. Então, eu tenho lá o meu usuário que está remoto. Eu tenho... Ó, vou usar esse desenho aqui. Eu tenho a internet. Internet. Aí eu tenho aqui na minha rede corporativa o meu servidor VPN, né? Que eu vou fechar esse túnel ali com o meu cliente. E dentro da minha rede, para eu fazer com que esse acesso à internet seja seguro, eu tenho ali geralmente soluções que a gente fala de proxy. Pessoal, vocês entendem o que é o proxy? Todo mundo conhece o que é uma solução de proxy? Coloca aí no chat, porque se vocês não entenderem, eu dou uma breve explicada. Mas, cara, basicamente, o Squid é um deles, né? É basicamente uma solução que vai fazer ali filtros web. Então, o que o usuário pode, não pode acessar, eu consigo criar perfis. Então, uma solução de proxy vai funcionar basicamente dessa forma. Então, quando a gente fala de um usuário remoto tendo que acessar a internet seguro, né? A primeira coisa que vai acontecer aqui é a criação de um túnel VPN através da internet para que ele consiga acessar a rede local, certo? Então ele cria esse túnel VPN e conecta lá no meu servidor VPN. Conectou no servidor VPN, essa conexão, né, então primeiro, ele conectou na VPN, ele pode acessar toda a rede corporativa. Mas quando esse cliente quiser sair para a internet, então o que eu posso fazer? Eu posso aqui no meu proxy criar aqui os meus perfis, né, os meus profile. Essa conexão do cliente, quando ele for acessar a internet aqui, estando dentro de um túnel VPN, vai ser direcionada aqui para o proxy validar o perfil que o usuário está, para que ele, através desse perfil,
acesse a internet ali de acordo com o que eu defini no perfil, o que ele pode e o que ele não pode fazer. Então, essa é uma solução tradicional aqui de acesso remoto de forma segura, quando o usuário que está remotamente precisa acessar a internet de forma segura. Então, estabelece a conexão VPN, estabeleceu a conexão VPN, está dentro da rede corporativa eu tenho o meu proxy. E aqui dentro, né, do meu ambiente, eu vou ter aqui, vou precisar aqui, né, do AD para fazer a autenticação, né, então a solução de proxy, ela é integrada ao AD para que eu consiga criar essas regras em cima de usuários e grupos que eu tenho no Active Directory. Então, aqui eu tenho toda a minha rede corporativa. Então, isso aqui é a forma tradicional. Qual que é o problema dessa forma tradicional? Primeiro, ter que estabelecer uma conexão VPN. Então, isso vai envolver que eu tenha dentro da minha rede corporativa uma infraestrutura VPN, que vai envolver servidores ou appliances, vai envolver certificado digital, configurações complexas, né, os protocolos que eu utilizo em túnel, e também a solução de proxy. Então, tem sim, né, soluções de proxy gratuita, mas quando a gente fala ali de uma rede corporativa, uma rede para uma empresa grande, geralmente é utilizado ali soluções de proxy mais robusta que também tem o seu custo envolvido. Então, quando a gente fala desse tipo de acesso para uma empresa de médio e grande porte, o custo que eu tenho para manter tudo isso aqui, ele é grande por conta da infraestrutura de VPN que eu tenho e a infraestrutura de proxy que eu tenho ali para manter, para fazer aqui com que os meus usuários consigam acessar a internet de forma segura. Esse aqui é o primeiro ponto. Como que a gente consegue, né? Ou o que que o Microsoft Entra Internet Access vai oferecer para a gente de diferente aqui nesse aspecto? Então, ele vai mudar completamente a forma que eu acesso. E o mais interessante de tudo é que eu não vou depender nem da infraestrutura VPN e nem da infraestrutura do proxy. Tudo isso o próprio Microsoft Entra ID vai oferecer para mim. Então, eu não preciso ter servidores lá na minha rede on-premise para fazer conexão VPN. Eu não preciso ter na minha rede local servidores de proxy, soluções de proxy, toda a infraestrutura e tudo mais. Eu não preciso de nada disso. Então, como que funciona o Microsoft Entra ID? Cadê aqui? O Entra ID Access, Internet Access. Então, aqui eu tenho o meu Entra ID, antigo Azure AD, e toda a solução, né, o Entra ID, quando a gente fala do Entra ID, ele é uma gama de soluções. Então, entre essas soluções, eu tenho Internet Access, eu tenho o Private Access, há uma gama de soluções. E essas soluções, elas ficam aqui, ela tem como borda de entrada para conexão externa o que a gente chama do Entra ID Edge. Entra ID Edge. Então, esse cara, ele é um serviço de borda. Então, ele que recebe as conexões vindas da internet. Então, agora, quando eu volto para aquele desenho, eu tenho o meu cliente remoto. Só colocar mais para cá. Eu tenho o meu cliente remoto, certo? Eu tenho a internet. O Entra, o Edge, o Entra ID. E aqui na minha rede corporativa, eu posso ter. Aqui eu não vou falar do serviço de Private Access que a gente falou na última aula, tá? Então, vou deixar só isso aqui para vocês entenderem certinho o que, que é esse Internet Access. Então, nesse cenário, o meu cliente, ele não precisa estabelecer uma conexão VPN. A partir do momento que ele está conectado na internet, ele vai ter um agentezinho aqui configurado. E esse agente, ele vai fazer a conexão através da internet. Então, agente conectado na internet,
conectado no Microsoft Entra ID Edge, que está conectado aqui no meu Entra ID. Então, esse agente, ele vai ser o responsável para quê? Ele, uma das responsabilidades dele é ir lá no meu Entra ID, na configuração de Internet Access, e buscar os profiles, que é o que ele pode e o que ele não pode fazer. Só que acontece, lembra que naquele cenário anterior, a gente tinha a autenticação do Active Directory que estava na minha rede on-premises. Aqui eu também tenho a autenticação, só que quem vai me autenticar é o próprio Entra ID. Então, essa máquina que tem esse agente que vai utilizar esse serviço do Entra ID Edge, ela precisa estar ingressada, joined, no Microsoft Entra ID. Eu já vou mostrar tudo isso na prática, tá? Essas configurações. Então, essa máquina, ela precisa estar ingressada aqui no Entra ID. Por quê? Porque quando ele disparar essa conexão aqui, ele precisa primeiro ser autenticado. Então, quando essa conexão bate no Entra ID, o Entra ID devolve para o cliente um token, né, o token de acesso, e dentro desse token de acesso tem as informações do profile, e aqui uma outra configuração que a gente vai precisar fazer, que é o acesso condicional. Então, esse acesso condicional é uma espécie de policy. Então, vou ter que aplicar uma política. Essa política pode ser aplicada para usuários, para grupos, até para aplicações, onde eu vou falar se, quando esse usuário se autenticar, se dentro do token eu vou passar o perfil, e esse perfil, se ele está permitindo ou negando algum tipo de acesso. Então, depois que o usuário está autenticado e de posse desse token, quando ele for acessar a internet, ele vai acessar a internet através do agente, então ele não vai ter a opção de acessar a internet por fora do agente, ele vai acessar pelo agente. Para quê? Para forçar com que esses profiles sejam carregados. Então, aqui, para o usuário não conseguir burlar, né? A única forma do usuário conseguir burlar é se ele desinstalar o agente. Mas aí, tudo na questão de permissão, né? Para o usuário não fazer esse tipo de atividade. Mas a partir do momento que esse agente está instalado, está configurado e está ativo, toda a conexão feita pela internet, ela vai, se autentica no Entra ID, recebe o token. A partir das informações desse token, ele acessa a internet com base nos profiles, o que pode e o que não pode fazer. Ok? Então, esse é o primeiro ponto. Como que a gente vê toda essa configuração aqui na prática? Então, eu vou parar esse compartilhamento e vou lá para o meu portal do Entra ID. Cadê ele? Está aqui. Então, eu estou aqui no meu portal do Entra ID. Então, a gente tem aqui esse Global Security Access, né? E a primeira coisa que eu preciso fazer é aqui em Connected Traffic Forward, é habilitar o Internet Access. Então, se ele estiver desabilitado, eu preciso habilitar esse recurso. Depois que eu habilito esse recurso, eu preciso vir aqui embaixo em Security e começar aqui com os meus filtros de conteúdo web. Então, aqui são as policies do que eu vou liberar e o que eu vou bloquear. Então, aqui, se vocês notarem, eu tenho duas policies. Eu tenho uma policy chamada Block All. Então, quando eu entro nessa policy, a ação dela é bloqueio. E quando eu venho aqui em Rules, o bloqueio está aqui asterisco, ou seja, bloqueia tudo. E eu tenho uma outra regrinha, que é o Allow LinkedIn, permitir o LinkedIn. Então, quando eu entro nessa regra, é uma regra de permitir. E aqui na regra, eu estou colocando aqui para permitir o LinkedIn e também para a gente fazer mais testes. Eu acabei colocando também aqui uma categoria web social network, né? Tudo relacionado ali a mídias sociais. Depois que eu faço isso, tá? Depois a gente vai criar uma do zero, tá? Aqui é só o que já está pronto, porque quando eu implemento essa regra, ela demora alguns minutos para entrar em vigor, tá? Então, para a gente não perder tempo, eu deixei essa pronta e daqui a pouco a gente vem aqui e cria algumas aqui para vocês verem. Então, depois que eu tenho essas regras criadas, eu venho aqui para os profiles.
Então, Security Profile. Então, eu tenho aqui um profile chamado LinkedIn, e dentro desse profile eu tenho aquelas duas políticas que a gente viu. O Allow LinkedIn, que na verdade está permitindo tudo que é mídia social, e tudo que não for mídia social cai nesse block All. Então, notem que aqui ele trabalha, né, isso aqui que é extremamente importante, ele trabalha com essa questão de prioridade. Por quê? Porque em caso de conflito de alguma regra, ele sempre vai levar em consideração a regra que tem menor prioridade. Então, aqui, o que ele está fazendo nessa regra? Ele está olhando para essa política que tem a prioridade menor, 101, e ele vai aplicar tudo que está nessa política. Tudo que não tiver nessa política vai cair nesse 110, que é o bloquear, que é bloqueia tudo. Ou seja, essa política ela tem que permitir somente as mídias sociais. Tudo que não for relacionado a mídias sociais, ele tem que bloquear. Por quê? Porque a política que eu tenho aqui, que tem a prioridade menor, que está como a LAW, ela só está liberando o que é mídia social. Então, não tenho mais nada dentro dessa política. Então, tudo que é mídia social cai nessa política. Tudo que for diferente de mídia social cai na política de baixo, que está bloqueando tudo. Ok? Então, se eu pegar aqui, tá, essa é uma parte. Depois que eu tenho web, as policies web e o profile criado, eu preciso criar uma regra de acesso condicional, né? Essa regra de acesso condicional, eu consigo filtrar algumas coisas relacionadas à parte de autenticação. Então, aqui em Conditional Access, eu também tenho aqui uma policy, essa teste. E o que que essa policy ela fala para mim? Ó, ela fala quando o target for o Global Security Access, o meu agente, e o profile, né, ali do forward for Internet Traffic, ou seja, tudo que vier do agente Global Security Access que for para tráfego da internet, o que que eu vou fazer? Access Control, eu vou garantir, tá? Aqui tem não uma pegadinha, né? Aqui algumas coisas que podem confundir, porque vocês podem estar falando, cara, mas você está permitindo, mas lá dentro do profile você tem uma configuração que é bloqueio de acesso. Aqui é garantir o acesso para eu fazer a autenticação e baixar o token, tá? Aqui não é garantir acesso o site, a URL. Aqui é para garantir o acesso para eu fazer essa autenticação e carregar esse profile, tá? Porque se eu deixar como bloco, ele vai bloquear todo o acesso à internet. Então, eu deixo como garantido, aonde eu vou controlar isso é dentro das minhas policies. E aqui em Session, eu preciso habilitar o uso do Security Access e selecionar aqui o profile que eu quero trabalhar, qual o perfil que eu quero que carregue dentro desse token. Beleza, feito isso, lá no meu cliente, então deixa eu voltar aqui para o nosso cliente. Ó, beleza. Então aqui no cliente eu já tenho aqui instalado o Global Security Access. Se eu der 2 cliques aqui, ele vai mostrar para mim que tanto o private quanto internet está conectado. Ok? Se eu abrir esse cara aqui, então se eu vier aqui dar um advanced de diagnostic, aqui, né, onde eu vejo as configurações, aqui o Health Check, né, se ele está funcionando tudo certinho, e aqui em Forward Profile, ele tem aqui as roles de acesso à internet. E aqui ele tem umas regras padrões, né, esses bypass aqui, que é o próprio serviço do Entra Edge, tá? Por que que ele dá um bypass? Senão o tráfego não ia conseguir sair de lá. Então, tudo que for relacionado ao Microsoft Edge, ele dá um bypass. E as regras que a gente cria, ela fica aqui dentro desse regex aqui, né? Que ele cria aqui dentro para a gente. Tá? Mas isso aqui a gente não precisa se preocupar. É mais para vocês terem essa visão aqui. Então, se eu pegar agora aqui esse cliente, acessar o browser e digitar aqui LinkedIn, abriu. Aí vamos pegar alguma coisa que não seja relacionada à mídia social. Sei lá, wall.com.br.
É. Ó, ele dá, ó, requisição bloqueada pelo Microsoft entra Internet Access Policy. Então, essa máquina, mesmo tendo acesso à internet, quem está controlando esse acesso agora é o meu agente. Então, se eu abrir ele e a gente vir aqui nessa abinha aqui de Traffic e dar um Start Collection, eu vou pegar aqui LinkedIn, abriu e o Alt. Recusado. Então, a gente consegue vir aqui e a gente consegue acompanhar. Aqui é a chamada para o Edge, né? E aqui, cadê LinkedIn? Cadê LinkedIn? Tô mais para cima, né? Aqui ele chamando algumas URLs, né, do LinkedIn, então ativo, wall fechado, então ele nem abre a conexão, né? Ele já fecha a conexão. Ó, wall fechado, fechado. Então aqui a gente consegue acompanhar o que está acontecendo com o meu tráfego. Aqui a porta de destino e aqui o endereço IP. Então, notem que o endereço IP aqui, ele sai desse endereço 6, que é o endereço do Edge. Então, isso aqui mostra para a gente que essa conexão, ela está saindo a partir do Edge Entra ID. Na verdade, Entra ID, né? E aqui o canal, como que eu estou fazendo acesso a esses recursos? Através do túnel Internet Access. Tá? Então, cara, a gente montou aqui uma baita solução simples, sem precisar de infraestrutura VPN, sem precisar de infraestrutura de proxy. O Microsoft Entra ID fazendo tudo isso aqui para a gente de forma automática, sem eu precisar me preocupar em gastar uma fortuna montando essas infraestruturas. Então, aqui eu estou fazendo todas as minhas conexões aqui através do clientezinho aqui do Internet Access. Então aqui ele mostra, ó, você tentou acessar um site e esse site ele está bloqueado pelo Entra Internet Access. Você tem que ir lá falar com o administrador, ele precisa liberar. Ok? Deixa eu voltar para o portal para mostrar mais algumas coisas aqui para vocês dos profile. Então, o profile, o que que a gente faz? Então, a gente pode vir aqui e criar várias políticas, tá? Criar uma política nova. Esporte. E eu quero que a ação seja block. Próximo. Aqui eu vou adicionar minha regra. Então, aqui. Sport. Block. E aqui eu posso utilizar os filtros web. Então, aqui já tem várias categorias prontas. Eu posso utilizar o FQDN caso eu queira bloquear algo um pouco mais específico. Então, vamos aqui. Ver se tem aqui, ó, esportes. Então, selecionei a categoria esporte. Adicionar. Próximo. E create. Ele vai criar minha categoria. Ó, categoria esporte, block. Dentro de uma política, eu posso ter várias roles. Então, eu tenho aqui, por exemplo, essa role de esporte, mas eu poderia vir na mesma política e criar uma regra diferente. Então, sei lá, finanças, adicionar. Então, essa regra ela vai ter essa ação, no caso de block, tanto para sites de esporte quanto sites de finança. Então, eu posso criar várias regras dentro aqui da minha política. Depois que eu tenho a política, eu posso ir para os meus profiles. Aqui é a mesma coisa, eu posso criar novos profiles. Então, vem aqui, profile, esporte, mais finanças. Block. Habilitado, aqui a prioridade, então lembra a importância da prioridade para caso de conflito, tá? Sei lá, colocar aqui 109. Próximo. Aqui qual a política? Então, vou linkar uma política que eu já criei. E essa política é a esporte.
prioridade, aqui 150, adicionar. Próximo, create profile. Beleza, então agora eu tenho aqui esse profile aqui, e dentro desse profile eu tenho essa política, e essa política corresponde a duas regras lá, tanto para sites de web, quanto para sites de esporte, quanto para sites de finança. Depois que eu fiz isso, eu vou lá no meu acesso condicional, crio uma nova política, esporte mais finanças, block. Aqui eu posso especificar, essa política vai ser aplicada para um usuário, para um grupo de usuário. Então aqui eu consigo especificar, vou deixar aqui todos os usuários. O target, então o target eu tenho que mudar aqui para Global Security Access. E aqui Internet Traffic. Feito isso, eu venho aqui para Session. E aqui em Session, vou usar o Global Security Access e aqui eu escolho o Profile. Selecionei. A política, por padrão, ela é criada como report only, tá? O que significa esse report only? A política, ela não é aplicada. Se ela estiver negando alguma coisa, ela não vai ser aplicada. É só estar no modo de report. Então, eu ativo ela e dou um create. Beleza. A regra é criada. Então, é só esperar que pelos testes que eu fiz, isso tá. Lembrando que ainda é um recurso que ainda está em preview, né? Então, a tendência é que ele melhore ou que tenha até mais recursos dentro dele. Mas hoje, pelos testes que a gente tem fazendo, demora aí entre 10 e 15 minutos para ele aplicar isso e já começar a entrar em vigor lá para o cliente. Ok? Deu para entender, pessoal? Alguma dúvida? Vocês viram, cara, não tem segredo, né? Extremamente simples essa configuração. Quem aqui já trabalha com proxy? Dá um eu aí. Com certeza, assim, essas soluções elas são feitas para funcionar em AD híbrido. Por quê? Porque você consegue aproveitar o usuário que está no AD local para fazer tudo isso, porque ele vai sincronizar para o Entra ID, tá? Então isso aqui é perfeito, é feito para soluções em ambientes híbridos. Tá? Funciona cloud only? Funciona. Mas, cara, você vê a real vantagem quando você tem um ambiente híbrido. Alguém trabalha com proxy, mexendo em regra, fazendo configuração, ou já fez o deploy de alguma solução proxy? Ou até VPN? Agora pergunta, isso aqui é mais simples ou não? Cara, não tem segredo, meu. É muito simples. É muito simples. Por quê? Porque é um serviço. Então, quando a gente fala de nuvem, esse é o verdadeiro poder da nuvem. É utilizar os recursos como um serviço e não ficar subindo máquina virtual. Porque imagina o cenário, pessoal. Presta bastante atenção, tá? Muita gente acha que nuvem é uma coisa, estuda uma coisa e depois fica totalmente perdido. Pensa só, se eu tivesse que dentro do Azure criar uma máquina virtual e subir ali um appliance virtual para VPN. Aí eu vou e crio uma máquina virtual para subir um appliance para proxy. Tudo isso como máquina virtual. O trabalho que eu ia ter, porque eu ia ter que subir sistema operacional, fazer configuração, fazer tudo, para ter esse mesmo benefício. Só que a um custo muito, muito, muito maior. Nem se compara. Versus eu consumir um serviço que já está pronto. Já está pronto, é só eu fazer as configurações. Por isso que é simples. Porque é um serviço. Por trás já está tudo pronto, eu só preciso fazer as minhas configurações. Então, isso que é utilizar o poder da nuvem, é utilizar os recursos como um serviço, eu só consumo, não preciso construir tudo. Não, quem constrói é o próprio provedor de nuvem, eu quero só consumir. Então, quando a gente fala de
recursos modernos, recursos poderosos rodando em nuvem, é isso aqui. E não eu ter que montar uma infraestrutura dessa em máquina virtual, onde vai ficar caríssimo, tamanho da máquina, licença de fabricante e tudo, versus uma solução que é nativa. Qual que seria o meu custo aqui? O meu custo seria só o licenciamento do usuário. Então, o usuário, para utilizar esse recurso, ele precisa do licenciamento P1, né, o Premium 1 ou Premium 2. Só que, cara, se você põe na ponta do lápis, quanto que custa por usuário acessar tudo isso via Entra ID versus acessar tudo isso via uma solução de VPN mais uma solução de proxy, cara, essa outra solução vai ficar infinitamente mais caro versus uma solução que, para muitas empresas, isso aqui vai acabar sendo gratuito. Por quê? Muitas empresas, os usuários que estão no Entra ID já têm a licença P1 e P2 para utilizar outros recursos. Então, eu não preciso comprar uma nova licença, eu já utilizo aquela licença para utilizar esse recurso. Então, se você pegar hoje, por exemplo, gostei desse recurso, eu quero implementar na minha empresa, e a sua empresa já tem o licenciamento P1 ou P2 para os usuários, é uma solução que vai sair de graça. Você não vai gastar absolutamente nenhum centavo para utilizar isso aqui. 100% gratuito. Agora é uma empresa que não tem licenciamento P1 ou P2. Beleza, você vai precisar comprar essas licenças. Só que qual é a vantagem? Essas licenças não vai te dar só o benefício de utilizar esse recurso. Você vai conseguir utilizar todos os recursos avançados que eu tenho dentro do Entra ID também. Então, o custo-benefício disso aqui é, cara, assim, é excelente. Por isso que negócio, quem me acompanha mais no Instagram, veio sempre falando isso, né? Cara, esse recurso e o Private Access vai substituir, já está substituindo, né? Soluções de VPN, aquela baita infraestrutura de VPN e aquela baita infraestrutura de proxy que eu tenho que manter. Porque aqui, pessoal, cara, já tenho redundância por trás, para o serviço continuar sempre disponível. Sendo que se eu tenho no ambiente on-premise, se eu quero ter essa redundância, eu preciso de duas caixas de proxy, eu preciso de duas caixas de VPN. Então, olha o tamanho da infra que eu tenho que montar versus um negócio que já está pronto, que é só eu configurar. Então, isso aqui, quem não aprender a mexer com isso aqui de uma forma mais avançada, vai ficar para trás, porque isso aqui é o futuro, tá? Aquelas soluções de identidade que eu tinha em ambiente on-premises, federação, VPN, proxy, acabou. Isso aí, a tendência é sumir do mercado. Vai continuar aquelas empresas que ainda têm a licença, tem tudo, mas quando chegar num processo de renovação, vai ver que não vale a pena renovar. Porque eu tenho um serviço que é muito, muito mais barato e muito mais simples de utilizar também. Vocês viram? Poucos cliques, tudo funcionando. Vantagem da nuvem, sempre atualizado. Equipamento e redundância é problema deles. Apertou, faltou orçamento. É isso aí. Sim, eu não preciso me preocupar, estou consumindo um serviço. Isso aqui tem um SLA por trás. A Microsoft tem que atender esse SLA. Então, não preciso me preocupar com nada disso. Eu me preocupo só em consumir o serviço. Eu faço as minhas configurações e a partir daí eu consumo esse serviço, sem me preocupar com toda aquela parafernália que a gente tem ali toda aquela parafernália que a gente tem de infraestrutura VPN, infraestrutura de proxy, então tudo isso, tá? E aqui, se vocês notarem, cara, aqui a gente viu o Global Security Access, mas quando eu falo de Microsoft Entra ID, cara, a gente tem muitas configurações aqui. Então, isso aqui é uma solução bem complexa. Por quê? Porque essa solução, ela é responsável por toda a parte de gerenciamento de identidade dentro do Azure. Então, aqui eu tenho recursos avançados para atender às necessidades desses recursos que rodam dentro do Azure. É outra coisa que também precisa dominar. Como que eu vou utilizar uma baita solução dessa de gerenciamento de identidade, sendo que eu não conheço os recursos no Azure para me autenticar aqui? Então, a gente está nessa fase agora, né, das empresas utilizando cada vez mais a nuvem, cada vez mais
essas soluções de gerenciamento de identidade moderna de nuvem para autenticar e utilizar os recursos dentro daquele provedor de nuvem de forma segura. Então, é extremamente importante, é isso que o mercado vive hoje, é o que está crescendo, essa demanda por profissionais que tenham esse conhecimento dentro do Azure e, consequentemente, nessa ferramenta de gestão de identidade, com essas funcionalidades, onde a gente viu uma delas hoje, que é o Internet Access. Show? Agora, para quem quer aprender de forma mais avançada os recursos que eu tenho dentro do Azure, então tudo que eu tenho dentro do Azure, e também aprender de forma mais avançada o Microsoft Entra ID, então entrar mais no detalhe do Internet Access, entrar mais no detalhe do Private Access, entrar mais no detalhe do acesso condicional, ver o que é o Enterprise Application, os recursos avançados que essa ferramenta oferece para a gente. A gente liberou na última aula, e a gente vai manter isso aqui para vocês, que é uma condição muito especial. Que é. Olha, eu. Ah, não, tá certo. Eu ia falar, olha, eu tentando acessar o, o, o site a partir da máquina virtual. Então vamos lá. Opa. A gente tem a nossa formação de administração do Azure. É uma formação que tem um valor de 997. Essa formação, a gente vê os recursos mais importantes que a gente tem dentro do Azure. Então, aqui, tudo que está como Azure AD, hoje é o Microsoft Entra ID. Tá? Então, aqui vocês vão aprender as funcionalidades do Azure AD, que é a mesma coisa para o Entra ID, gerenciamento de permissão, subscription, governança dentro do Azure, a parte de armazenamento, segurança do armazenamento, dentro do armazenamento, como que eu trabalho com files, com blob, a parte de máquina virtual, como que eu crio, como que eu configuro, porque é bem diferente, né? Criar máquina virtual no Azure do que em ambiente on-premise. A parte de container, que é algo que está crescendo bastante. O App Service, então esse App Service é o serviço de aplicação web da Microsoft. Então eu subo a minha aplicação web sem precisar de máquina virtual. Eu subo só a minha aplicação. A gente vê a parte de redes virtuais, segurança de acesso para essas redes virtuais, balanceamento de carga dentro do Azure. Isso aqui é um recurso bem legal, né, para balancear as conexões entre vários recursos que atendem ali a mesma aplicação. A parte de resolução de problema de conectividade, a integração do on-premise com Azure. Então, por exemplo, como que eu integro o meu Active Directory on-premises com o Microsoft Entra ID. Monitoração de recursos utilizando o Azure Monitor, né, solução de monitoração do Azure, e implementação de backup e restore. Então, isso aqui é a formação. Então, aqui é para quem quer aprender a implementar e administrar os principais recursos que a gente tem dentro do Azure. O que a gente trouxe de especial? Esse valor de 997, a gente está liberando um cupom de R$ 500 de desconto. Então, ao invés de ser 997, ele cai para 497. Além disso, a gente também está liberando 2 bônus para vocês. Quais são esses bônus? O primeiro bônus é um intensivão do exame AZ-104. Isso aqui para quem quer tirar a certificação AZ-104. Então, a gente vai ter um intensivão de 8 dias, 8 encontros ao vivo, focado na preparação para a certificação AZ-104. Então, esse treinamento, ele vai servir como treinamento base para a certificação. E nesses intensivões, a gente vai focar 100% no exame. A gente vai focar nas questões, então vão ser 8 encontros. Vai começar a partir do dia 16, próxima quinta-feira. A gente já começa com esse intensivão. Então, quem garantir a vaga agora, além de levar o cupom de R$ 500 de desconto, sai de 997 para 497, pode ser dividido em até 12 vezes, vai levar esse intensivão de 8 dias preparatório para a certificação AZ-104. E vai levar também um outro bônus, que é a nossa nova certificação especialista Microsoft Entra ID. Então, vai ser uma certificação onde a gente vai ter 4 aulas ao vivo. Vai começar a partir do dia 27, vão ser 4 segunda-feiras, onde a gente vai ver todos esses recursos aqui do Microsoft Entra ID.
Então, a gente vai entrar no detalhe de cada uma dessas configurações, a gente vai montar junto todas essas políticas, tanto do acesso privado para VPN, quanto o acesso aqui à internet. A gente vai falar sobre acesso condicional, aqui sobre os application, né? O que é o Enterprise Application, App Registry, a parte de gerenciamento, governança de identidade, né? Como que eu faço a governança dos meus usuários, grupos, das minhas aplicações. Ou seja, são 4 dias focados só para falar de Microsoft Entra ID. Então, os alunos que garantirem a vaga enquanto a gente estiver aqui ao vivo, vai levar R$ 500 de desconto na formação, de 997 por 497, e também vai levar de bônus o intensivão da Z104 mais a certificação especialista Microsoft Entra ID. Se a gente pegar só a certificação mais o intensivão, a gente está falando aí de um valor que vai girar em torno de R$ 700. Então, vocês vão pagar 497, já vai ter R$ 500 de desconto aqui na formação, e ainda vai levar mais de R$ 700 em bônus, que vai ser o intensivão mais a certificação especialista Microsoft Entra ID. Eu vou colocar aí no chat o link para quem quiser aproveitar essa condição especial, ter acesso à formação de 997 por 497 e levar de bônus o intensivão e a certificação especialista Microsoft Entra ID, tá? Todo o conteúdo com acesso vitalício, a formação já está pronta, então o conteúdo já está pronto para vocês começarem a assistir, o acesso é vitalício. O intensivão ainda vai acontecer ao vivo, só que todas as aulas vão ser gravadas e disponibilizadas no portal também com acesso vitalício, assim como a certificação do Entra ID também vai ser gravada e vai ser disponibilizada ali para que vocês possam acessar sempre que vocês precisarem. Show, turma? Alguma dúvida? Deu para entender como vai funcionar? Alguém tem alguma dúvida? Precisa de algum esclarecimento? Curtiram esse recurso? E assim, é se preparar porque as implementações desses recursos, assim que a Microsoft liberar, sair do preview, né? Ficar ali para public preview, as empresas vão cair matando, principalmente para gerar uma redução de custo, né? Então são recursos aí bem importantes aí que a gente vai ter, tá? Então tá aí o link no chat para quem quiser garantir a vaga, ou aqui do lado também tem aparece um bannerzinho, né, ali com um botãozinho para você garantir sua vaga, tá? Lembrando que a gente só vai conseguir manter esses bônus e essa condição até o encerramento aqui da nossa aula. Tranquilo, turma? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta sobre esse recurso? Tá tranquilo? Podemos seguir aqui para o nosso encerramento. De bola. Show. E top que vocês curtiram, né? Um conteúdo, cara, bem interessante mesmo, assim, é um recurso que realmente vai fazer a diferença, tá? E quem não conhecer esses recursos vai acabar ficando para trás, né? Vai perder a oportunidade de ajudar a empresa a gerar ali boas economias ali na implementação desses recursos. Show de bola? Então, beleza, turma. Então, já que ninguém tem dúvida, tem o exame a Z900 para sábado. Alguma dica? Você tem conteúdo? Cara, a Z900 é bem simples, né? É saber para que funcionam os recursos no Azure. Não precisa nem saber configurar. Saber o que é aquele recurso já é suficiente, tá? É um exame bem simples. Por isso que é um exame que não é tão... não vale tanto para o mercado, né? Porque o conteúdo é bem simples. Show de bola, então, turma. Então, maravilha. Top que vocês curtiram esse conteúdo. A galera que já está garantindo a vaga aí, já estou
Já vou adiantando aqui, dando as boas-vindas, né? Então se prepara que na próxima semana, dia 16, a gente já começa o nosso intensivão preparatório para Z104 e no dia 27 a gente começa a nossa certificação especialista Microsoft Entra ID, tá? Onde a gente vai focar só no Microsoft Entra ID. Show? Então é isso aí, turma. Então vou ficando por aqui. Um grande abraço para todos, boa noite, fiquem com Deus e até a próxima.